Olá! Neste vídeo aqui, então, a gente vai dar sequência e nós vamos começar a utilizar o Google Data Studio, né, uma ferramenta de BI, para a gente trabalhar com alguns dados. Então, aqui no nosso Drive, a gente está com acesso aqui à planilha de vendas que nós criamos na aula, no vídeo anterior, né? Temos aqui a planilha que é do Excel, com a extensão do Excel, e temos aqui a planilha gerada pelo Google Planilhas, tá? Essa planilha aqui que a gente vai usar como exemplo, por isso que a gente criou ela através do Google Planilhas, porque essa planilha daí consegue ser utilizada lá dentro do Data Studio. A gente vai ver que o Data Studio tem outras formas de acesso a diversas origens de dados, né? Mas essa daqui é a de exemplo que a gente criou, que a gente vai estar vinculando com o Data Studio, né? O Data Studio ele é um aplicativo do Google, apesar de a gente clicar aqui em Google Apps, ó, ele não vai estar sendo exibido aqui nas opções de apps, né? Mas a gente consegue acessar ele também pela URL. Tá? Só importante vocês terem a certeza que vocês estão usando aqui, ó, o usuário da Unidade, que é o que a gente vai estar utilizando aqui para fazer teste, porque dependendo da situação, você sempre tem que verificar qual conta você está usando para aquela funcionalidade, né? Então aqui, ó, a gente vai usar essa planilha, mas a gente vai acessar o Data Studio. Vou abrir uma nova aba aqui, ó, e agora eu vou digitar aqui, ó, Data Studio. Ele vai fazer uma pesquisa aqui no Google e já trouxe aqui para mim, ó, datastudio.google.com. Vou clicar nele aqui. Como eu estou usando duas contas, olha só, ele está trazendo aqui que é para mim trabalhar com o Google Data Studio da minha conta aqui pessoal, ó, do Marciel.dls. Mas não, eu quero usar o da Unidade, que é o de exemplo que a gente está usando e que é a conta que vocês estão usando aí. Vou selecionar aqui o Marciel. Agora sim, agora eu estou utilizando a conta da Unidade, ó. Olha só, tá? Estou usando a conta da Unidade. E aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês a estrutura do Data Studio antes de a gente vincular com a nossa planilha de exemplo lá. O Data Studio ele traz três opções aqui principais já. Relatórios, que no caso são os relatórios que a gente vai estar criando com a estrutura toda bonitinha, com os dados de BI, né? Origem de dados, clicando aqui dele vai mostrar a relação de origem de dados para ser utilizado com esses relatórios. Então, cada relatório ele tem que ter uma origem de dados, que é da onde ele vai capturar esses dados para trabalhar no relatório, tá? Então, por isso que tem origem de dados. Explorador, muitas vezes a gente não quer chegar a criar um relatório, mas a gente quer visualizar os dados de alguma certa maneira. Então, você pode utilizar essa opção do explorador, né? Ele conecta numa origem de dados e traz as informações como se fosse tabela do Excel, e dá para fazer até tabela dinâmica, selecionar os campos que quer visualizar, tá? Você consegue montar, então, uma estrutura de visualização rápida com a origem de dados. Mas o que a gente vai montar aqui é a parte de relatórios, né? Aqui no menu à esquerda, a gente tem a opção para criar, ou seja, se eu clicar aqui, ele vai trazer a opção se eu quero criar um relatório, se eu quero criar uma origem de dados, se eu quero criar um explorador, né? Eu sei que antes de eu criar um relatório, eu sempre tenho que ter uma origem de dados, né? Então, a gente vai criar primeiro a origem de dados. Mas antes aqui, ó, tem a opção de recentes. Então, conforme a categoria que eu estou selecionando aqui, ó, no menu, né? Se eu clicar aqui em recentes, ele vai trazer o que tem de arquivos recentes para cada categoria, ou seja, recente de relatório, recente de origem de dados ou recente de explorador. Aqui eu tenho uma opção de compartilhados comigo, né? Então eu posso compartilhar também um relatório, eu posso compartilhar uma origem de dados ou um explorador, eu posso compartilhar com alguém. E aqui a informação da onde vão estar compartilhados essas opções, né? Aqui tem a opção de minha propriedade, então ele vai exibir só o que é meu, só o que eu criei, né? É diferente aqui de recentes, que ele vai trazer qualquer um. Tanto se eu criei, tanto se alguém compartilhou comigo e eu acessei, ele vai trazer geral aqui. Aqui eu tenho as duas opções que daí eu posso já previamente filtrar e selecionar o que eu quero, né? E aqui tem o lixeira, caso eu excluir algum relatório, alguma origem de dados, enfim, ele vai estar aparecendo aqui.
também conforme a categoria aqui, tá, gente? Então, a categoria que tiver selecionada, a lixeira aqui, no caso, vai mostrar conforme aquela categoria lá, tá ok? Então, eu só vou vir aqui em recentes, em relatórios mesmo. Então, aqui eu tenho a opção de pesquisa, como igual lá no Google Drive, igual em outras ferramentas e aplicativos aí do Google, a gente pode estar pesquisando também. Não lembro o nome, eu tenho uma lista bem grande ali. Eu posso estar digitando e filtrando aqui para selecionar aquilo que eu quero, né? Sempre que eu quero voltar para a raiz do Google Drive, do Data Studio, ó, a gente pode clicar nessa opção do ícone dele aqui. Ó. Sempre que eu clico aqui, ele vem automaticamente para essa raiz aqui, tá? Para facilitar para a gente, tá bom? A gente vai estar utilizando essa opção aqui também. Mas antes de mais nada, então, para mim trabalhar com um relatório, eu tenho que acessar uma origem de dados, né? E ali nos arquivos que eu disponibilizei para vocês, né, tem um relatório aqui de vendas, ó, que é um relatório modelo que é o que a gente vai estar criando aqui com o Data Studio. Então eu vou abrir esse cara aqui para estar mostrando aí para vocês. Deixa eu só selecionar aqui o Chrome para ele abrir. Ó, então esse daqui é o modelo do relatório que a gente vai estar montando, e esses dados que vocês estão vendo aqui neste relatório vai vir lá daquela planilha de vendas que a gente criou pelo Google Planilhas, né, que importou os dados de uma planilha do Excel. Então é de lá que vai vir esses dados aqui. E esse daqui é o modelo que a gente vai estar criando nesta aula, neste vídeo aqui. Então, primeira coisa, eu tenho que vincular as contas, né? Deixa eu só voltar aqui para o Data Studio. Esse relatório ele vai estar disponível lá no Classroom, né? Se eu vier aqui no Classroom, ó, tá ali o modelo em PDF do relatório, vocês podem baixar. Esse logo da unidade aqui a gente também vai estar utilizando para montar esse relatório. Então tá ali disponível para vocês baixarem, tá? No material da aula do dia 23/2, ó. E também eu vou estar deixando um acesso a esses arquivos na descrição deste vídeo aqui, tá bom? Então, de volta aqui no Google Data Studio, primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é uma origem de dados, vincular uma origem de dados, né? Então, vou vir aqui na opção Criar e vou selecionar Origem de Dados. Aqui em Origem de Dados, olha só, eu tenho várias opções de conexão a uma origem de dados. Eu tenho, por exemplo, um Google Analytics. O que é esse Google Analytics? Você, às vezes, tem uma página, tem alguma informação e você pode usar o Google Analytics para ficar monitorando essa página. As pessoas que acessam, quais são os links, quais são as áreas da página, os arquivos que baixaram. Então ele começa a agrupar essas informações conforme essas pessoas acessam a sua página, né? E não só para a página, você pode ter vídeos e informações lá no YouTube, por exemplo, e você pode vincular o YouTube com o Google Analytics e o Analytics vai monitorar como é que são esses acessos. Então você consegue aqui criar uma origem de dados acessando essas informações aí. Claro que o Google Analytics já traz alguns relatórios, uma estatística pronta, mas muitas vezes você quer uma exibição de uma informação um pouco diferente. Então você consegue fazer isso através do Data Studio e você consegue conectar então a uma origem de dados desse do Google Analytics. Aqui você tem o Google Ads. O Google Ads é uma opção de anúncio do Google, né? Você pode criar uma campanha lá, por exemplo, para divulgar o teu site, divulgar algum produto, fazer chamada, aparecer nas buscas do Google, por exemplo, né? Você pode abrir uma conta dessa e começar a trabalhar isso. Onde que vai o Google Ads? Quando você faz uma pesquisa no Google, você pode pagar para estar aparecendo antes nessa pesquisa, está aparecendo à esquerda, aparece com uma informação um pouquinho mais exibida, um pouquinho mais bonitinha ali, para que as pessoas já visualizem rapidamente e acessem aí o teu site, o teu produto, o seu serviço. Então a gente consegue conectar também esses dados do Google Ads para trabalhar um relatório um pouquinho diferenciado. Google Ads também tem os seus relatórios, suas estatísticas, mas às vezes você quer algo diferenciado, né? Aqui a gente tem o Google Planilhas, olha só, que é por isso que a gente criou aquela planilha de vendas lá, né? Então a gente consegue acessar essas Google Planilhas, esses arquivos de Google Planilhas, e esses arquivos aqui vão gerar os dados para a gente trabalhar no nosso relatório, né?
Posso fazer aqui um upload de arquivo em CSV, então às vezes eu tenho uma planilha do Excel, salvo ela em ponto extensão CSV e eu consigo fazer esse upload dessa planilha para trabalhar. Eu gosto mais de trabalhar com as planilhas Google igual a gente fez. A gente criou uma planilha Google e importou dados de uma planilha do Excel. Assim a gente tornou ela dinâmica, a informação, né? E aí a gente consegue acessar e vincular esses dados aqui. E aí o que acontece? Sempre que houver alteração naquela planilha online, o meu próprio relatório vai estar sempre atualizado. Então essa opção é que a gente vai utilizar. Aqui ainda na parte de origem de dados tem várias outras, né? A gente pode conectar com os dados lá do YouTube, a gente pode conectar com uma base de dados, então esse MySQL, esse Postgres aqui, são bases de dados que muitas vezes os sistemas utilizam. Então você pode ter o teu sistema lá na tua empresa que utiliza uma base de dados dessa. Você pode solicitar, por exemplo, lá para o responsável de TI, criar um usuário só para consulta a essa base de dados aí do teu sistema, né? E aí você consegue vincular o Data Studio com essa base de dados e você consegue montar relatórios a partir da tua base de dados, né? Isso aqui é muito bacana também. E tem várias outras opções aqui de conexões de origem de dados. O Google é bem parceiro e existe um monte de dados aqui para você consultar. Ó. Tem a parte do Analytics, do Canvas, quem tem uma conta no Canvas, tem da Amazon lá, você consegue vincular, tem do Facebook aqui também, né? Então tem N opções aqui para você poder estar conectando a uma origem de dados, tá? Os parceiros do Google aí são imensos aí do que você pode utilizar. Enfim, só para vocês saberem que existem várias outras opções aí para você conectar uma origem de dados, né? O que a gente vai utilizar é esse planilhas Google. Ó. Então vou clicar nele aqui. O que ele vai fazer? Automaticamente ele já vai exibir os dados aqui para mim, para poder acessar a planilha. Muitas vezes, se não tem essa informação aqui, pode ser que ele apareça aqui, ó, autorizar. Aí então você clica em autorizar e você vai dar permissão para o Data Studio poder acessar os seus dados, o seu drive lá, tá? Vai haver uma série de janelinhas, porque agora com a questão da lei de dados, de proteção de dados, você vai ter que estar informando algumas coisas ali, liberando o Google para estar acessando os teus dados, tá? Então pode confirmar, avança, seleciona o que vocês querem ali e confirme. Aí vocês vão voltar para essa área aqui, ó. Nessa área aqui vai ter todos os itens, aqui tem de minha propriedade, compartilhado comigo, estrela, mas aqui já vai trazer os principais, né? O que a gente vai usar esse é o ADM7, planilha de vendas, com o meu nome, que é o que a gente acabou de criar. Caso ele não esteja aparecendo aqui, você pode vir aqui, ó, abrir a partir do Google Drive. E aqui a partir do Google Drive, você pode consultar a planilha, que é a mesma que a gente viu ali, ó, que é a recente, ó, ADM, planilha de vendas, Marciel. Então você pode estar consultando no teu Google Drive aqui, selecionando, fazendo uma pesquisa e mandando selecionar a planilha, tá? Ou seria aqui em todos os itens, ela provavelmente já deve estar aparecendo como a primeira aqui, ó. Das duas formas você pode fazer para selecionar, tá? Pode procurar aí. Então selecionei aqui o planilha de vendas. Aqui é a página da planilha. Você pode ter um arquivo com várias páginas, várias planilhas dentro do mesmo arquivo. Aqui é que estaria relacionando essas planilhas ali, essas páginas, né? No caso a gente só tem uma, que é o Plan 1. Então ele já vem selecionado essa opção. Aqui a gente tem algumas opções, ó. Usar a primeira linha como cabeçalho e incluir células ocultas e filtradas. Então, quais são essas linhas de cabeçalho? Eu vou voltar aqui no Drive, vou abrir a nossa planilha aqui do Google, para vocês exibirem. Então, eu tenho uma primeira linha aqui, ó. Tá vendo? Que são os nomes aqui das minhas colunas, para referenciar o que são os dados aqui dessas linhas, né? Então, aqui dentro dessa fonte de dados, eu indico para ele, olha, use a primeira linha como cabeçalho, ou seja, lá é que vão estar os títulos das minhas colunas, né? Então isso é que é legal. Então provavelmente deixa sempre marcada essa opção. E aqui, ó, incluir células ocultas ou filtradas, se de repente eu ocultei uma coluna, se eu ocultei uma linha, né, se eu fiz algum filtro diferente aqui, se não tiver marcada essa opção, aquela coluna não vai aparecer para mim aqui.
né? Então, procurem sempre deixar marcadas essas duas opções. Mas às vezes vocês não querem usar mesmo que tiver oculto ou que tiver filtrado, então é só desmarcar, que daí ele vai desconsiderar e não vai trazer esses dados ali para você, tá bom? Nesse caso a gente vai deixar os dois marcados aqui. E eu venho aqui na opção, ó, de conectar. Quando eu venho em conectar, ele já vai fazer uma conexão com essa minha planilha aqui, ó. E olha só como ele vai estar montando. Ó, conectou, né? Como eu não tinha um nome ainda aqui, ó, aqui em cima é a parte do nome da minha origem de dados, eu vou deixar essa aqui mesmo, tá? Sempre quando você conecta numa origem, ele já sugere como vai ser o nome. Então esse daqui é o nome que você vai estar visualizando dentro do Google Data Studio aqui. Então a gente vai deixar esse nome, mas caso vocês quisessem alterar, vocês poderiam vir aqui e alterar. E a primeira coisa que ele monta aqui para mim é eu configurar os meus campos, ó. Então, essas opções aqui, ó, de dimensões são os campos que ele trouxe conforme os títulos das minhas colunas, ó. Se eu voltar lá na minha planilha, eu tenho mês, tenho ano, código filial, filial. Então, o que ele trouxe é essas informações aqui. Então, esses dados dessas colunas aqui vão ser campos, dimensões aqui dentro do meu relatório do Data Studio. E essa área agora aqui é para mim configurar essas informações. Como lá eu já tenho os nomes, os títulos lá já certinho, ó, com acentuação e tudo mais, eu não vou precisar alterar aqui. Mas caso eu quisesse alterar alguma informação do campo, é só clicar aqui em cima do campo e alterar. Por exemplo, eu não quero mais que chame de código filial, quero abreviar. Eu posso vir aqui, ó, e colocar um código ponto e eu estou abreviando agora esse campo de filial. Então esses dados aqui é como eu vou chamar esses campos ali dentro do meu relatório. Mas nesse caso eu vou voltar igual estava antes, né? Se eu precisar alterar algum campo, a gente faz essa opção, ó, clica em cima e altera. Cada opção de campo aqui, ó, a gente tem um tipo de dados que é informado. Então, por exemplo, ó, esse campo valor aqui, se a gente olhar na planilha, é o valor daquele produto, ó, da determinado produto, né? Então eu sei que ele é um campo, que ele é um valor de moeda. Então aqui no Data Studio, o que eu vou informar para ele? Aqui ele está dizendo que ele é do tipo número, mas eu sei que ele é do valor de moeda. Aqui de número ele só iria mostrar como número normal, quebrado e tudo mais. Mas não, eu quero que ele mostre com o símbolo de moeda. Então o que eu faço? Eu clico aqui, ó, e eu consigo mudar o tipo desse campo. Então nesse caso ele tem uma opção aqui, ó, de moeda, eu clico em moeda e aqui eu tenho o tipo da moeda que eu quero trabalhar. Ele traz várias opções aqui pra gente, ó. Posso trabalhar em dólar, em euro, enfim. Ele traz todas as opções de moeda aí que tem no mundo. Nesse caso a gente está trabalhando aqui como o real brasileiro. Se você estivesse trabalhando numa planilha que os dados fossem, por exemplo, em dólar, vocês iam selecionar em dólar. Nesse caso aqui eu vou selecionar o real brasileiro. Agora ele sabe que esse campo aqui é do tipo moeda e ele vai trabalhar esses dados nesse formato de moeda para a gente dentro do relatório, né? Esse campo valor aqui, ó, ele vai ter uma agregação. O que é essa agregação? É como eu quero agrupar esse campo aí. Se eu quero fazer uma contagem, se eu quero somar, o que eu quero fazer com ele? Como ele é um campo de valor, ou seja, se eu quero gerar algum dado aqui de produtos que eu quero somar esses valores, se eu quero agrupar os produtos por esses valores, eu vou somar, né? Ou seja, eu tenho o produto aí DSK500, que é um computador. Se eu selecionar a categoria computador lá, por exemplo, eu quero que some os valores de computador. Eu quero saber o que eu vendi só de computador. Então eu teria que somar esses valores, né? Eu não estaria contando quantas vezes aparece o 980 aqui. Eu quero somar o 980 com 1300 e assim por diante, né? Aqui eu tenho duas opções de computador, ó, 1300. Se eu seleciono contar lá, ele vai contar quantas vezes o 1300 aparece. Mas não, eu quero que ele some, eu quero que apareça aqui 2600, né? Para essa situação. Então aqui nessa agregação é que a gente monta isso. Então aqui ele vai ser soma mesmo, porque eu quero somar os valores. Agora, por exemplo, o ano aqui, ó. O ano, ele é do tipo numérico, ele é numérico mesmo, ó, tá como número ali na nossa planilha. E a agregação aqui, quando eu agrupo o ano, ele tá como soma. Mas não pode ser soma, por quê? Se eu vou somar, quer dizer que eu quero somar os valores aqui, né? O 2019 com 2019, que dá 4038. Não, eu não quero que some. Eu quero muitas vezes que ele agrupe e conte quantas vezes o 2019 apareceu.
Por exemplo, eu quero gerar uma informação de quantas vendas eu fiz em 2019. Se eu for agrupar o campo lá e deixar soma, ele vai estar somando os anos aqui e não vai estar contando a quantidade de vendas. Então, nesse caso aqui, a agregação, eu vou mudar. Eu não quero que ele some os números, né? 2019 com 2019. Eu quero que ele conte. Então, eu vou alterar aqui para contagem. Agora, cada vez que aparece 2019, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5 vezes e assim por diante. Categoria é uma informação de texto, então a gente vai manter ele como um texto. Nesse caso daí ele não há agregação para fazer, né? A agregação é sempre para uma operação que você vai fazer de contagem, de soma, de média, enfim. Então por isso que para texto ele não aparece. Código da filial ele é numérico, beleza. Mas da mesma forma, como aconteceu com o ano, aqui está para somar. Então aqui na nossa planilha, se a gente tem a filial, por exemplo, código filial 1 Rio do Sul. Eu não quero que some os valores aqui de Rio do Sul, eu quero que conte quantas vezes aparece a filial Rio do Sul. Então, nesse caso, a agregação aqui por filial a gente muda, não é mais soma, ele vai ser contagem. Aqui o código do produto, a mesma coisa, eu vou ter o código do produto. Eu quero que ele conte a quantidade daquele código que apareceu, então vou mudar para contagem, não quero que some. Aqui agora a gente tem o estado, o estado está como uma informação aqui do código do país. Mas na verdade não é do país, a gente pode alterar essas informações. Então eu venho aqui, informações geográficas, e para estado, nesse caso dessas opções todas aqui, a melhor opção é região, porque o estado seria o mais próximo de uma região, e daí eu seleciono região. Poderia selecionar outras opções, se fosse um campo de cidade, eu poderia colocar cidade aqui, eu poderia colocar até o código da cidade, se o campo tem essa informação. Ou ainda, é uma informação de ponto no mapa, então a gente pode selecionar latitude e longitude, por exemplo. É um CEP, eu posso selecionar como um CEP. Então o próprio Data Studio já vai trabalhar os dados com esse tipo de informação, né? Nesse caso, para o estado aqui, o mais indicado aqui é o região, então vou colocar aqui como região. Filial aqui é texto, então não vai ter agregação também, né? Mês, ele é número, mas mesma coisa, ele traz como soma a agregação aqui, mas eu não quero somar esses números, eu quero contar quantas vezes os meses aparecem, né? Então vou mudar aqui para contagem. Produto é texto, é a descrição do produto, quantidade é número, nesse caso é soma, porque às vezes eu quero somar a quantidade de um produto vendido por categoria, por exemplo, né? Então eu deixo como soma. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Tem o total do item, O total do item na nossa planilha é um valor em moeda, que ele é a multiplicação do valor pela quantidade, ou seja, o valor do item que eu estou cobrando nessa venda. Então, nesse caso aqui, esse total do item não é número, a gente tem que formar ele aqui como moeda. Também vamos trabalhar com o real brasileiro. E vai ser soma mesmo, que muitas vezes eu quero somar a quantidade que teve daquele item, né? Então eu trago como soma. E aqui uma opção de métrica que ele traz também é um campo que vai contar as minhas linhas, né? Ele chama aqui de record count, né? Como o Data Studio ele é em inglês, então ele já trouxe o campo automático em inglês aqui. O que ele está fazendo? Ele está contando a quantidade de registros. O que são essas quantidades de registros? Se a gente voltar na nossa planilha, ele está contando isso daqui, essa quantidade de linhas que a gente tem aqui. E essa quantidade de linhas aqui são as quantidades de venda que a gente fez. Cada linha dessa daqui é uma venda, né? Uma venda realizada por uma filial de um determinado produto, né? Com a quantidade dele. Então, cada linha dessa daqui é uma venda, que esse cara aqui vai estar contando, vai estar somando isso para a gente. Então está contando a quantidade de linhas lá, que é a quantidade de vendas. Então eu vou alterar esse nome aqui, e vou chamar de vendas, Ou seja, a minha quantidade de vendas que eu tenho, né, nessa informação para esse meu relatório, né? Feito isso, ele já está salvo, tá, gente? Feito isso, ele já salvou os dados. Então, por exemplo, se eu vier aqui, na parte do menu principal, voltar lá na raiz do meu Data Studio, olha só, já está marcado aqui origem de dados, aqui eu já tenho a nossa planilha, Se eu clicar nela, eu tenho acesso de volta a ela, né? Então aqui ele traz todas as informações. Caso na minha planilha aqui, eu tenha acrescentado alguma coluna a mais aqui, tenha feito alguma alteração nessas informações aqui, aqui nessa origem de dados eu posso vir embaixo aqui nessa opção, atualizar campos. Então digamos que eu tenho uma coluna a mais. Se eu clicar ali,
ele vai fazer uma atualização com a planilha. Claro que eu não alterei informação ainda, né? Mas ele iria trazer aqui a informação do nome da quantidade. Bom, vamos fazer isso. Eu vou dar um continuar. Por exemplo, se eu tivesse mais um campo aqui, ó, né? Vou colocar aqui, ó, como teste, tá certo? Vou colocar qualquer dado aqui, qualquer informação aqui, por exemplo, tá? Fiz isso, né? Ó, ele já salvou aqui. Se eu voltar agora aqui na minha origem de dados, ó, vem aqui em atualizar campos, olha só. Ele já conectou na minha planilha, ele já disse, olha, lá na tua planilha, ó, tem ali, ó, campos, tem um novo campo que é teste. Você quer aplicar aqui? Se eu clicar em aplicar, olha só o que ele vai fazer. Então, alterando lá na planilha, né, como ele atualizou os campos, ó, agora eu vou clicar aqui em cima para ele atualizar todo esse item da origem de dados, olha só. E aí o que ele vai fazer? Ele vai estar carregando a fonte de dados de volta, né? E agora, se eu navegar aqui, ó, nos meus campos, né? Deixa eu ver, é teste, né? Ó, ele coloca em ordem alfabética, né? Já apareceu o campo teste aqui pra gente. Então, com essa atualizar campos, eu consigo trazer o campo de volta para cá, né? E aí, eu clicando aqui em cima para ele atualizar toda a área aqui da minha origem de dados, o meu campo já começa a aparecer. E aqui daí eu já posso configurar ele, né? Vou fazer de novo agora aqui, eu vou tirar, né? Vou tirar essa coluna, vou excluir ela. Porque o que interessa é só esses dados aqui, era só para vocês saberem. Ó, já alterou as informações. Vou voltar aqui, vou clicar aqui para atualizar campos. Ó. Ele está dizendo agora que houve uma mudança e se a gente quer aplicar, então eu vou mandar aplicar aqui. Né? E agora eu vou clicar aqui, ó, em atualizar aqui em cima. Ó. Então ele vai atualizar toda a origem de dados aqui de volta. Né? Já está processando aqui para a gente. Olha só. E agora a gente não tem mais o campo teste aqui. Tá? Então, fazendo a alteração na planilha lá, você pode vir, como você já tem uma origem de dados pronta aqui, você pode vir e ajustar, aplicar essa atualização também. Como você tem lá na planilha, você alterar a opção aqui. Certo? Agora a gente vai para a criação do relatório. Como você está com uma origem de dados aberta, ele já traz a opção aqui para criar um relatório ou para explorar, né? Mas a gente pode fazer direto daqui, mas a gente pode vir aqui na raiz do Data Studio e pode vir aqui em relatório também para criar um relatório. Se eu clicar aqui em criar relatório, ele já vai trazer o relatório aqui direto em branco, né? E a gente pode vincular a uma origem de dados. Ó, inclusive, como eu cliquei aqui em relatório, ele já trouxe aqui como a gente quer selecionar essa origem de dados, tá? A gente pode fazer dessa maneira, né? Ou eu vou fechar aqui, vamos fechar esse relatório aqui. Deixa eu voltar, opa, fechei o Data Studio aqui sem querer, ó. Vamos selecionar aqui o Data Studio de volta. Tá aqui ele, vamos clicar nele aqui para acessar. Não se preocupe que sempre fica salvo as informações, tá, gente? Ó, só vou mudar aqui o usuário, a gente está trabalhando com unidade. Ó. Sempre tem que estar tomando cuidado se você tiver com mais de uma conta logada. A primeira conta que você fez o login no navegador é que ele sempre vai trazer por default. Né? Ó, aqui está o relatório sem título que a gente tinha criado. Eu vou só excluir esse cara aqui, para ele não confundir a gente. Excluir. Né? E digamos que a gente estivesse aqui na origem de dados, que é onde a gente estava antes. Ó. Então eu tenho a opção de criar relatório por aqui, ou acessando uma origem de dados, né? Carregando a fonte de dados aqui, ó, a gente tem a opção para criar o relatório, né? Então, eu vou vir aqui, ó, criar relatório. Quando eu venho em criar relatório, ele já vinculou que eu quero usar aquela fonte de dados, né? Então, ó, você está prestes a adicionar dados a esse relatório, olha só. E está dizendo que a gente está vinculando com planilha de vendas. Então, a gente vem aqui e adicionar o relatório, olha só. Então, através daquela origem de dados, a gente acabou já vinculando e criando um relatório a partir daquela origem de dados, certo? Ok? Muito bem. Sempre quando você vincula uma origem de dados, ele automaticamente traz como tabela aqui, né? Ele traz uma tabelinha, isso daqui é um componente dentro desse nosso relatório aqui. Selecionando o componente, ele traz aqui as opções de dados e de estilo desse componente aqui. Então são objetos e estruturas que a gente pode utilizar dentro do nosso relatório.
Essa tabela aqui é um componente como se fosse qualquer outro, tá? Um campo de texto, um campo de título, um retângulo, uma bola, uma imagem, uma logo, né? Então, sempre a gente vai utilizar componentes aqui dentro, né? E sempre conforme o componente selecionado, eu vou ter sempre uma parte de dados, que é o que eu vou estar vinculando com esse componente a esses dados, e eu sempre vou ter uma opção de estilo, que é como eu vou formatar o visual desse componente aqui, ok? Mas eu vou explicar um pouquinho aqui a estrutura do meu relatório, né? Aqui é a nossa área de visual do nosso relatório, é o corpo do nosso relatório, digamos assim, é o que o usuário depois vai estar visualizando depois do relatório criado. Eu clicando nessa área aqui, ó, eu vou estar acessando especificamente o meu relatório, e aí ele abre uma opção aqui, ó, de tema e de layout, né? Já vou explicar um pouquinho de cada item desse. Porém, eu clicando em cima do componente, conforme a gente viu anteriormente, eu tenho o acesso às propriedades desse componente. Nesse caso aqui, ó, ele é um componente gráfico, é do tipo tabela. E eu tenho sempre dados e tenho estilo, né? Aqui em cima, ó, a gente tem a área de menu, que a gente pode estar utilizando, né? Arquivo aqui, a gente pode trabalhar com os dados do relatório, fazer uma cópia, fazer um download, enfim. Né? A gente pode até compartilhar, apesar de que a gente tem os acessos rápidos aqui através desses botões aqui. Né? Editar, copiar, colar, desfazer, enfim, inserir, a gente pode estar inserindo algum componente, porém os componentes têm essas opções aqui também, ó, que a gente pode estar inserindo um componente através desses botões rapidinho aqui. Né? Então, por exemplo, eu quero adicionar algum tipo de componente de gráfico aqui, então eu venho aqui, ó, adicionar um gráfico, e aí eu tenho as opções, ó, dos componentes para me selecionar, já com visual bonitinho de acordo com o que eu quero. Mas é a mesma coisa que eu vir aqui inserir, ó. Daí eu tenho os dados aqui conforme o ícone, né? E tenho a opção para inserir. Eu prefiro fazer isso através desses botões, que é muito mais prático e visualmente ele traz o formato de como o dado, como é o componente para a gente visualizar. Então aqui é muito mais prático e mais rápido, né? Aqui tem opções, ó, são de itens padrões, de formas padrões, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma forma. Se eu clicar aqui, eu posso inserir um retângulo, um círculo, posso inserir aqui uma linha, ó, um tipo de linha, posso inserir aqui um campo de texto, uma caixa de texto que eu quero escrever, posso inserir aqui uma imagem, enfim, tem várias opções aqui, ó, até um link, ó, um URL incorporado que a gente pode estar inserindo, né? Então aqui é o menu e a gente pode estar trabalhando com isso. Aqui eu estou trabalhando numa página, mas eu posso vir aqui, ó, e adicionar mais de uma página caso eu queira nesse meu relatório, né? A gente vai ver isso daqui mais para frente em mais detalhe. Por enquanto é vocês aprenderem bem a utilização aqui do nosso Google Data Studio, né? Então aqui, ó, tem a minha tabela. Se eu clicar aqui, eu tenho a minha tabela gerada, já tem alguns campos informando aqui que ele traz padrão. Ele já trouxe aqui filial e vendas, porque são os campos que ele achou da nossa planilha, que são os campos principais, né? Ele achou como tem um valor maior dentro da nossa planilha. Então, por isso que ele já trouxe filial e vendas aqui. Então, selecionando o nosso componente, aqui é a origem de dados que esse componente está trabalhando. No caso aqui, aquela nossa planilha. Eu posso ter várias origens de dados aqui, não tem problema nenhum. Nesse caso, a gente só está usando uma, né? A gente pode combinar dados também. Né? Dimensão do período aqui. Aqui é uma opção que, caso a minha origem de dados tenha informações de datas, a gente pode indicar aqui uma dimensão de período para usar com base nos valores que a gente tem de data. Isso aqui, num próximo exemplo, no próximo exercício que a gente fizer, eu vou estar mostrando o uso daí com a opção de período e de data, tá? Nesse caso, a nossa planilha não tem um campo de data específico, ele tem um mês e o ano lá, mas para a dimensão do período tem que usar com data, a gente vai ver mais para frente. Aqui a gente tem a dimensão. O que é essas dimensões? São esses campos que são mostrados aqui, ó. Tá? No caso, só o filial. O vendas é a métrica, é o que vai estar contando, o que vai estar somando, o que vai estar sendo agrupado, né? E aqui, dimensão seriam os campos que a gente teria aqui dentro dessa tabela. Então é aqui onde a gente informa esses campos ali. E aqui a métrica vendas, que é o que eu falei, ó. Na métrica aqui, a gente está informando qual campo que a gente quer fazer o agrupamento, ou a soma, ou a contagem, de acordo com a configuração do tipo do campo lá.
Nesse caso, vocês estão vendo, ó, ele está trazendo o campo filial e aqui ele está agrupando e somando a quantidade, somando a quantidade de vendas que tem por filial. Ó. Então, o que, que ele soma aqui? É esse campo de métrica. Eu poderia selecionar outro campo aqui, que ele ia filtrar por filial e ia fazer a soma daquele campo, a contagem, de acordo com conforme o que a gente informou. E esse vendas aqui eu sei que é a quantidade de vendas que a gente definiu para o campo, né? A quantidade de linhas que a gente tem na planilha. Então, isso ele está trazendo a informação da filial e de vendas aqui. Selecionando um componente, ó, se eu passar o mouse, ele tiver com esse tipo de estrelinha aqui, ó, esse formato, eu clicar e arrastar, ó, eu consigo movimentar esse meu componente para qualquer área aqui dentro do corpo do meu relatório, né? E aqui, conforme vocês estão vendo, ó, tem as bordas do nosso campo, a gente pode vir nesses pontos, ó, ele muda a seta do mouse e aí a gente consegue estar aumentando ou diminuindo o tamanho de acordo conforme a gente necessita aí do nosso componente, tá ok? Por enquanto esse com tabela eu vou deixar ele quietinho aqui. Eu vou estar mostrando as outras opções de componente, a gente vai começar a estruturar o nosso relatório e no decorrer vocês vão estar aprendendo as funcionalidades e estrutura desse nosso relatório, tá? Só o mais importante aqui, antes que eu esqueça, aqui do nosso componente de dados, ó, que ele tem a parte de dados, aqui ele tem a relação dos campos disponíveis, ó. E o que são esses campos? São aquelas colunas que veio da nossa origem de dados, que a gente formatou lá. Então isso facilita para a gente conseguir utilizar qual campo a gente quer usar dentro do componente, né? A gente vai ver com mais calma de acordo conforme a gente vai montando o nosso relatório, né? Só aqui de estilo a gente pode mudar os dados aqui, ó, que depois a gente vai formatar essa tabela também. A gente pode mudar a cor de fundo, a cor do cabeçalho, a cor do texto, o formato de visual, digamos assim, daquele componente é nessa aba de estilo, né? Mas o que a gente vai montar nesse relatório então, ó? Se a gente vier aqui no nosso relatório modelo, a gente quer montar o relatório dessa estrutura aqui, ó, nesse estilo aqui, ó. Então a gente vai começar de cima para baixo. Então primeiro a gente vai montar o cabeçalho para esse relatório aqui, ó. Então o cabeçalho ele vai ter um retângulo, né? Vai ter uma cor azulada, as bordas aqui arredondadas, ó. Vai ter um texto aqui que é o título do relatório e vai ter uma logo ali, uma imagem que é uma logo da unidade que a gente está montando esse relatório. Então é isso que a gente vai fazer, ó. Vou voltar aqui no meu Google Data Studio, no meu relatório. Por enquanto a gente não tem um nome para esse relatório, por isso que ele está em relatório sem título, então a gente vai clicar aqui em cima e a gente vai alterar o nome, para a gente já ter informação. Ó. Então vamos chamar aqui, ó, ADM7 relatório de vendas e vou colocar um tracinho e vou colocar Marciel aqui, ó. Porque depois a gente vai poder compartilhar esse relatório e testar as informações de compartilhamento também, tá? Então, ó, ADM7, que é o curso, a fase de vocês, relatório de vendas, o que significa esse nosso relatório, e aqui o nomezinho Marciel que a gente vai estar exibindo, né? Vocês coloquem o nome de vocês aí, ok? Salvo esse relatório, então eu tenho que começar com o meu cabeçalho, né? Então, como eu faço para iniciar o meu cabeçalho e inserir o retângulo? Ó, aqui a gente tem a opção de forma, então a gente vai clicar aqui e eu vou selecionar aqui, ó, retângulo. Clicando aqui na opção de retângulo, ó, aqui eu posso começar a desenhar o meu retângulo. Ó. Se eu clicar com o mouse, começar a arrastar e manter pressionado, olha só, a gente já cria o nosso retângulo, ó, tá? Mas claro, eu posso vir na forma, clicar em cima, dar um clique aqui, ó, dentro da nossa área, ele já monta a estrutura também, tá? Mas beleza, esse aqui eu não quero, vou trabalhar com o de cima. Pressionando Delete aí no teclado de vocês, aí vocês excluem aquele componente, tá? Então, cliquei aqui, vou selecionar, vou usar esse retângulo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou arrastar ele aqui para cima. E o legal de montar o relatório é que ele tem esses quadriculadinhos aqui, ó, que são as linhas de grade. Isso facilita aqui, ó, na hora que você vai arrastar um componente, olha só, aonde você quer alinhar ele. Então, facilita bastante a vida da gente, tá? Vou deixar ele um pouquinho maior aqui e agora eu vou arrastar ele todo aqui para ele preencher a área do nosso cabeçalho inteira ali, ó, da nossa folha, né? Lembrando que essa parte em branco aqui é como se fosse a nossa folha A4 lá, enfim, uma folha que a gente está montando esse nosso relatório, tá? Então, tá aqui o nosso retângulo, né?
O nosso retângulo ele vai ter uma cor azul, mas antes de a gente alterar esse formato, eu quero falar uma coisa do tema e do layout do nosso relatório. Se eu clicar em qualquer área em branco, de novo, eu vou estar selecionando o tema específico do relatório. Então aqui a gente tem o tema, ó, e olha só, o tema que está usando é esse default, que é em cinzentado aqui, né? O legal é que se eu vier aqui, ó, por exemplo, vou selecionar esse amarelo, clicando aqui no tema, ele automaticamente altera as informações aqui. Olha que bacana. Alterou a cor já do meu retângulo e alterou a parte aqui do fundo do cabeçalho, né? E ele vai usar, sempre conforme os componentes que vocês arrastarem, ele sempre vai utilizar um tema desse, ó, específico de como ele vai estar trabalhando. Deixa eu ver se tem um outro aqui. Vamos ver esse pretão aqui mesmo, ó. Olha só. Então ele ajusta o tema inteiro aqui para vocês, tá? Eu vou selecionar esse default mesmo, que é o que a gente está usando. Porém tem o seguinte, eu vou vir aqui, ó, no meu retângulo. Se eu vier no meu retângulo e vier aqui e alterar a cor, no caso eu vou usar o azul, que é o que a gente está usando lá no nosso modelo, esse retângulo agora, independente se eu clicar aqui de volta no meu relatório, independente se eu selecionar um outro tema, olha só, o meu retângulo não muda, tá? Por que ele não muda? Porque eu fiz uma alteração específica para ele, tá? Eu fiz uma alteração específica, então ele vai assumir essa cor aqui sempre agora, independente do tema que eu alterar, ok? Então só para vocês pensarem nisso, vocês querem trabalhar conforme o tema? Beleza, vocês vão adicionando os retângulos, as formas, tudo, né? E vocês vão usar de acordo com aquele tema. A partir do momento que eu vim e mudei as características individuais daquele componente, ele vai seguir com aquelas características que eu mantive, independente do tema que eu for estar alterando. Tá? Nesse caso, a gente vai deixar dessa maneira, a gente vai criar a estrutura de cada componente mesmo, para justamente vocês aprenderem que existe essa opção, tá? Que existe e tem essa diferença, né? Mas nada impede de vocês irem utilizando conforme o tema. O legal do tema é que às vezes você não quer mais aquele, quer mudar para outro, você vai automaticamente altera ali o tema e todo o visual do teu relatório vai mudar de acordo com aquele tema. Isso que é o bacana, né? Mas aqui é para vocês realmente exercitarem e aprenderem essas diferenciações, ok? Então tá. Estou com o meu retângulo aqui, porém as bordas dele aqui, ó, ainda está bem quadrada, né? Está bem retangular. Eu quero arredondar aqui os cantos, então, né? Então como é que eu faço isso? Ó, selecionando o meu componente. Aqui a gente tem a opção de raio da borda. Ó. Esse raio da borda é como eu quero que seja arredondada. Então eu vou selecionar a opção de 10 aqui, ó. Selecionando, olha só, vou clicar aqui fora, senão não dá para ver, ó. Olha só, a nossa borda aqui agora já está arredondada, ó. Muito legal. Vou selecionar ele de novo. Aqui tem outras opções, né? Aqui tem a opção, por exemplo, de opacidade, que é transparência, ó. Se a gente clicar aqui, ele começa a aparecer melhor o fundo, né? Mas a gente vai deixar como 100% mesmo, que é o modelo do relatório que a gente está fazendo. Aqui, se eu quero colocar uma cor da borda aqui, ó, que é ao redor, né? Se eu vier aqui e colocar, sei lá, um roxo aqui, né? Ó, ele já colocou a borda em roxo. Mas na verdade nosso modelo não tem borda, então eu vou vir aqui e vou colocar transparente, que a gente não vai usar. Aqui seria a espessura dessa borda, né? No caso eu vou colocar aqui como nenhuma, porque a gente não está usando, ó. Senão ele iria aumentar a espessura do canto da borda. E aqui o tipo da borda, eu posso selecionar sólida, posso selecionar tracejada, pontilhada, dupla, né? Que é o formato dessa bordazinha que ele iria manter. Nesse caso a gente vai deixar normal, sólida, apesar de a gente não vai estar utilizando. Isso aqui tem legal, é um adicionar sombra na borda, né? Então ele colocaria uma sombra aqui ao redor. Nesse caso, como a gente não está usando borda, ele não está mostrando, mas vocês poderiam selecionar mais para frente, né? Temos aqui o nosso retângulo, ó. Então o nosso retângulo está pronto. Agora o que tem conforme o nosso relatório? A gente tem uma opção de título aqui, ó. Então vou voltar aqui para o meu relatório, né? E quero inserir um título aqui. O título eu insiro através dessa opção de texto aqui, ó. Clico no texto, vou clicar aqui em cima, né? Ele já abriu aqui para mim digitar. Então o nome do meu título ali é Relatório de Vendas, ó. Certo? E aqui agora eu posso clicar fora, olha só, e posso clicar dentro, que eu quero editar, selecionei meu campo, eu posso clicar de novo, ó. Daí aqui ele já entra para edição de novo, né? Então, sempre que vocês quiserem alterar, eu vou colocar o V aqui em maiúsculo, né?
para ficar mais bonitinho. Então, se vocês querem alterar um componente de texto, é só selecionar ele e clica de novo dentro dele, você já consegue alterar. Aqui tem opções para aumentar ou diminuir o tamanho da área desse componente de texto, né? E eu tenho algumas formas de fazer alteração. Se eu clicar aqui dentro, selecionar só vendas, por exemplo, eu posso estar mudando o tamanho da fonte aqui, ó, só para vendas. Olha só, o relatório D ficou igual, só aumentou vendas, né? Mas se eu quero, por exemplo, aumentar ou ajustar o tamanho da fonte para todo o texto, então eu clico fora, clico uma vez selecionando o campo inteiro, venho aqui e altero a informação. Eu vou colocar aqui já um tamanho de 30, deixa eu ver, 30 não, tem que ser um pouquinho maior aqui. Vamos colocar o tamanho de 40, que eu acho que fica melhor. Olha só, tá com o tamanho de 40. Então eu posso fazer alteração no texto individualmente, selecionando a parte que eu quero, né? Ou selecionando o campo inteiro de texto, eu altero e defino toda a estrutura para todo o texto que tem dentro, tá? Então digamos que às vezes você quer trazer uma coisa em negrito, só uma palavra, quer colocar em itálico, só uma palavra. Então você pode ir lá, seleciona só aquela palavra e faz a modificação, tá certo? Nesse caso aqui, selecionando o texto, né? Conforme o nosso relatório, eu vou selecionar a cor do texto aqui em branco, ó, então nesse azinho que a gente faz. Aqui a gente seleciona e o tipo da fonte que a gente quer usar, né? Nesse caso ele tem várias opções, mas a gente vai deixar o Roboto, que é o padrão, que é o que está sendo usado naquele relatório lá. E aqui o tamanho que a gente já viu. Aqui agora tem as opções de estilo do texto, né? Posso deixar em negrito, que é o que a gente vai fazer, poderia deixar em itálico, sublinhado, riscado, né? Taxado. Mas nesse caso a gente vai deixar só o negrito, que é conforme está. E aqui a opção do alinhamento desse texto aqui dentro do meu componente. Ó. Se eu clicar aqui, eu vou estar alinhando ao centralizado, que é o que a gente quer. Senão eu poderia selecionar outras opções. Posso inserir um link aqui nesse meu texto, né? Então quando eu estiver visualizando o relatório, ele vai ter um link, clicar em cima vai gerar para aquele link. E aqui a gente pode colar um texto removendo toda a formatação. Por exemplo, quero do zero, quero começar do zero a informação. Vem aqui, clico aqui, ele remove e aí eu configuro tudo de novo, né? Nesse caso a gente não vai fazer para ir mantendo, né? Aqui tem outras opções, ó, plano de fundo e borda. A gente pode colocar borda nesse texto, pode mudar a cor de fundo dele, pode no raio da borda, o tipo, o estilo da borda, igual a gente tinha ali para o retângulo, a gente consegue fazer para um componente de texto também, tá? Nesse caso a gente não vai fazer porque a gente só quer o título simples ali também. E aqui tem outras informações, ó, por exemplo, page. Page é espaçamento. É o espaçamento que você vai ter aqui na parte superior, na parte inferior, à esquerda e à direita, né? Então você pode definir esses espaçamentos aqui, ó, conforme essa estrutura, né? Vai depender do que você estiver fazendo, você pode usar, tá? Então, definimos aqui o nosso relatório de vendas. Ó. Se a gente for lá no nosso relatório, está bem idêntico, bem parecido aí agora, né? Agora eu tenho a opção da imagem, né? Como é que eu insiro a imagem? Ó, eu venho aqui nessa opção e clico aqui para fazer o upload do computador, né? Ou, deixa eu só voltar, posso fazer aqui, deixa eu clicar de novo, posso fazer o upload do computador ou posso colocar uma URL. Então, se eu tenho a URL de uma imagem que está na internet, eu posso por essa URL aqui, ele já vai trazer. Ou no caso, fazer o upload do computador. Fazer o upload do computador eu tenho duas formas, né? Posso vir aqui, aí indicar, olha aqui, ó, aonde está a minha imagem. No caso, eu selecionei a pasta DM, que eu tenho a imagem lá. Vou mandar abrir, e aí ele já vai inserir a imagem aqui para mim, ó, no meu relatório. Outra forma, vou excluir. Outra forma aqui é você estar com o Windows Explorer aberto, lá onde está a imagem, então vou selecionar a logo e arrastar aqui para dentro. Ó. Eu acho essa parte mais fácil, porque você pode estar já definido onde é que estão as coisas e você arrasta para cá. Então aí agora a gente tem a imagem prontinha, olha aqui, ó. Tá? E a gente pode definir o tamanho e tudo mais dela aqui igual. Ó. Eu vou deixar desse tamanho só para vocês verem uma coisa de diferente aqui. Ó. Digamos que essa imagem ou esse retângulo, a gente quisesse mudar a ordem de visualização deles aqui, ou até mesmo do meu texto aqui, dos componentes que eu tenho. Por exemplo, digamos que eu quisesse mandar essa imagem para baixo aqui do meu retângulo. Ó. Como é que eu faço isso? Ó? Selecionando a imagem, digamos que eu quero que vá para trás. Eu clico o botão direito, venho na opção de ordenar, e aqui eu posso mandar, ó, enviar para trás, trazer para frente. Ó, vou mandar para trás.
Vou mandar de novo, porque ele mandou para trás do nosso texto aqui, ó, né? Se eu arrastar o nosso texto para cá, deixa eu clicar nele aqui de novo. Selecionar o meu texto aqui e arrastar ele para o lado, olha só, né? Conforme eu vou inserindo os componentes aqui, o componente ele vai ficando em cima dos outros, né? Então, como a gente mandou esse cara aí para trás uma vez, ele foi para trás aqui, ó, do nosso texto. Agora, digamos que eu quero mais um nível. Então, eu clico o botão direito aqui, ordenar, enviar para trás. Agora, ele foi mais um nível e ele foi para trás do nosso retângulo, olha só. Ah, não, mas eu quero o retângulo que vá para baixo, inclusive, da imagem e do meu texto. Aí, o que eu faço? Ó? Clico no retângulo, botão direito, ordenar, vou enviando para trás ou enviar para o fundo. Daí ele vai para tanto da imagem quanto do texto. O que eu tiver de componente na frente, ele vai direto lá para o fundo, tá? Então eu tenho a opção de enviar uma vez para trás, de acordo com o componente que eu tenho em cima. Tenho para enviar para frente também, né? Então no caso aqui, ó, tô selecionado unidável. Quero mandar para frente desse meu texto de relatório aqui, ó. Clico o botão direito, ordenar, trazer para frente, né? Ou mover adiante. Mover adiante, aí eu vou mover adiante de todos. Vai ficar de todos na frente. Vou colocar aqui, ó, trazer para frente, ó. Então ele só trouxe aqui do nosso amigo texto, né? Então tem essas opções que vocês podem usar conforme vocês vão incluindo os componentes aqui. Vocês têm a opção de estar trazendo um para frente do outro sem ter muita dificuldade, ok? Só vou arrastar de volta o meu texto para cá, né? Que é o título do meu relatório. E agora eu vou ajustar a minha imagem aqui ao meu retângulo aqui, né? Então vou diminuir um pouco o tamanho dela aqui, ó. Ela diminui sempre proporcional, tá, gente? Então vou deixar desse tamanho ali, que daí eu já tenho a minha logo. E o meu campo de texto eu vou só arrastar ele um pouco mais para o lado aqui, para que ele fique mais ou menos centralizado, ó. Olha só. Ok? Beleza? Feito isso, então, vamos ver o que nós precisamos fazer mais no nosso relatório, ó. Vamos começar mexendo com esses totalizadores aqui, ó, né? A ideia é trazer aqui, ó, o número de quantidade de vendas e aqui trazer o valor somado de vendas do total de vendas daquela nossa planilha, né? Então vamos lá, voltamos aqui para o nosso relatório, né? Deixa eu arrastar essa tabela aqui mais para baixo para ela não estar incomodando. Depois a gente vai estruturar para formatar ela, né? Essa é uma das últimas coisas que a gente vai fazer. Então agora eu quero inserir um totalizador, que ele some as informações dos campos, né? Então eu vou vir aqui, ó, inserir um gráfico. E aqui a gente tem a opção de visão geral, que são os totalizadores. Então aqui eu tenho um totalizador. Eu quero clicar aqui, vou clicar aqui embaixo, olha só. E ele pegou automaticamente, já colocou a quantidade de vendas, ó. Então selecionando esse meu totalizador, olha só, ele está usando a origem de dados, que é a nossa planilha. Não temos dimensão porque nós não temos data, e aqui ele está usando a métrica. Ele já trouxe para mim automaticamente esse vendas, que é o campo ali que soma a quantidade de vendas, que é justamente a primeira informação que eu preciso do nosso relatório de exemplo aqui, ó, que é o número de vendas, né? A quantidade de vendas realizada. O que é esse número aqui? Na nossa planilha, esse número é a contagem das linhas que a gente tem aqui, ó. Ou seja, nessa nossa planilha, essa quantidade de linhas que a gente tem aqui é a quantidade de vendas, ó. Então eu tenho 59 linhas, contando que uma é o nosso cabeçalho, então eu tenho 58 linhas. Ou seja, eu tenho 58 vendas aqui. E é isso que ele está somando aqui, ó. Ele está somando aquela quantidade de linhas. Ele está contando, na verdade, aquela quantidade de linhas, né? Contando as linhas, ele já traz aqui a métrica, então, ó, pronta pra gente, que é o que ele está calculando, né? Aqui tem outras opções de fazer filtro. Eu poderia alterar o tipo do campo aqui para totalizar também. Por exemplo, quantidade aqui, ó. Eu poderia trabalhar com quantidade. Vamos fazer esse teste, só esse exemplo, ó. Eu tenho a métrica que é de vendas, mas eu quero alterar. Então eu posso clicar aqui em vendas, ó, e selecionar o campo que eu quero, né? No caso aqui, por exemplo, quantidade. O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar trazendo o total de quantidade de produtos vendidos. Do que? De todas as vendas, porque eu não estou filtrando por nada aqui. Então ele está trazendo a quantidade geral, né? Uma outra forma de usar isso daqui é arrastar o campo para cá. Então eu vou pegar o vendas aqui, ó, e vou arrastar para cá.
Então ele automaticamente alterou a métrica para mim, que é o campo que ele está fazendo a somatória ou a contagem de acordo com o tipo, né? Então ele está contando as vendas, já trouxe a contagem aqui. Então a gente pode usar do campo arrastar para cá, ou a gente pode clicar em cima aqui e selecionar o campo que a gente quer, tá bom? Vou clicar fora aqui, vou clicar de volta no meu componente. Então agora aqui a gente tem a opção de estilo desse nosso componente, né? A ideia é que, conforme aqui no nosso relatório, a gente use retângulo, coloque o título da informação do número de vendas aqui em cima e aqui só mostre o valor. Nesse caso aqui ele está mostrando ainda as vendas, que é o campo dele, o nome do campo, né? A gente teria que tirar essa informação e ajustar um pouquinho melhor esse nosso texto aqui. Então, selecionado ele, agora a gente tem o estilo, olha só. Aqui no estilo, a gente pode alterar alguns dados, né? Compactar dados, a gente poderia compactar por milhar aqui, ó, por exemplo, né? Aqui tem a opção de alto, ó, mas se você pode clicar aqui, como é um campo de agrupamento, você pode alterar. Bom, aqui não vai dar para ver muita coisa porque é um campo de contagem, mas se fosse um campo de soma com um valor numérico lá de moeda, a gente poderia abreviar as informações. Então, por exemplo, é 1000. Em vez de trazer 1.000,00, a gente poderia trazer 1 e a palavra 1000 do lado, ou um K do lado, né? Que é o que a gente está acostumando a ver. Ou às vezes você quer de milhão, daí em vez de trazer lá 1.000.000, você pode colocar lá 1 e trazer milhão do lado. Então, formas de agrupamentos e compactação de números. Eu mostro depois com a parte da moeda ali, né? Nesse caso ele só está vendo uma contagem, é um campo inteiro, ele não vai trazer. Aqui tem a opção de dados ausentes, ó. Digamos que ele não conseguisse calcular nada desse valor aqui ou que não tivesse linhas na nossa planilha lá. O que ia acontecer? Ele está mostrando que é para exibir sem dados, mas como é um campo numérico ali, o ideal é que a gente traga, por exemplo, selecionar aqui e traga como zero, ó. Exibir zero. Poderia exibir tracinho, poderia exibir nulo, né? Então, vou trazer aqui como zero, ou seja, caso ele não tiver nenhuma venda lá, ele vai trazer zero. É melhor do que trazer com outra informação de texto. Para esse relatório aqui que a gente está montando, né? Não seria legal, em vez do 58, trazer aqui 100 dados, né? Então, o legal é trazer zero, que daí não teria número de vendas realizados. Agora, aqui embaixo, a gente pode alterar, ó, informação do rótulo, que é o texto ali, né? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar em branco, né? O valor branco, né? Que é como a gente... Ah, não, é azul, ó, desculpa. Aqui o 58 é azul, ó. Então, vamos lá no rótulo e vamos selecionar aqui o azul, que é para seguir o mesmo padrão de cor que a gente está usando, né? Vou alterar aqui o tamanho da fonte, ó. Vou vir aqui, vamos colocar, deixa eu ver, um 30. Não, 30 é baixo, né? Vamos colocar um 48, ó. 48 ficou bom, né? Aqui também eu tenho a opção do tipo da fonte, no caso eu vou deixar Roboto normal, que é o que a gente está usando. Tem essa opção aqui, ó, ocultar o nome da métrica, então eu vou clicar, que daí ele vai sumir o nome de vendas ali, ó. Porque a gente vai criar um título com uns retângulos bonitinhos ali para a gente utilizar, então eu só quero que traga o número. Se só quero que traga o número, eu venho aqui e mando ocultar a métrica. Se eu não ocultasse a métrica, ó, aqui tem o nome da métrica, onde a gente poderia alinhar essa métrica, ó, à esquerda, centralizado, enfim, né? Mas no caso eu vou ocultar. O valor aqui agora, que é o valor da métrica, ó, ele está alinhado à esquerda. Eu vou colocar aqui centralizado, que dele fica mais bonitinho, tá? Tem a opção aqui de segundo plano e borda, então a gente poderia colocar uma cor de fundo, poderia colocar borda e tudo mais. A gente não vai fazer porque a gente vai trabalhar com os outros retângulos aqui, para vocês irem acostumando. Mas eu poderia já gerenciar esses retângulos com esse texto aqui, não teria problema nenhum, tá? Aqui é o page, é o espaçamento, ó, são esses espaçamentos que ele vai formatar ao redor do texto aqui. Então eu poderia alterar essa informação aí também, tá? No caso a gente vai deixar agora sim desse tamanho, talvez a gente aumente um pouquinho o tamanho da fonte, conforme a gente for estruturar isso daqui dentro do nosso relatório, mas acho que não vai ser necessário, né? Agora aqui a gente precisa, ó, conforme o nosso relatório lá, colocar um retângulo com um título e colocar um retângulo em cinza com o valor numérico ali, né? Então o que a gente vai fazer, ó? A gente vai vir aqui, nós vamos selecionar aqui a opção de retângulo e eu vou desenhar um retângulo aqui ao redor do 58, olha só. Definir aqui o tamanho dele, mais ou menos esse tamanho tá legal, né? Definir o retângulo, mas sumiu o meu valor lá.
não tem problema, ó, clica nele, botão direito, vem aqui em ordenar e enviar para trás. Ó, já voltou o meu texto agora ali para frente, né? Então aqui agora eu tenho o meu texto, ó, e aqui eu tenho o meu retângulo, né? Ele tem as bordas arredondadas, então é isso que a gente vai fazer, ó, selecionando o retângulo, a cor de fundo é o cinza mesmo, e eu vou só mudar o raio aqui para 10, que daí ele arredonda automaticamente as bordinhas aqui, ó, tá vendo? De resto aqui eu não vou alterar, não vou colocar borda, porque ele é só para ficar acinzentado. Agora a gente vai inserir um novo retângulo aqui, que eu vou desenhar aqui em cima. Ó, essas linhas de grades é legal, que deu o desenho mais ou menos já do tamanho, né? Olha só, já desenhou aqui para mim, né? Porém, esse retângulo aqui, a cor dele, ó, nós vamos mudar aqui para o azul, que é o que a gente precisa, e também vamos colocar os cantos arredondados 10. Mesma coisa, a gente não vai ter borda, não vai ter nada ali. E agora eu vou ajustar aqui, ó, esse meu retângulo em cima do outro, ó, para que ele fique do mesmo tamanho. Ó. Por isso que é legal esses quadriculados, essas linhas de grade embaixo. Ali. A gente consegue definir melhor a informação, né? E agora aqui em cima eu preciso ter um texto, né? Então eu vou clicar aqui na opção de texto, ó, clicar aqui em cima, e aqui nós vamos colocar o número de vendas, né? E vou ajustar um pouquinho o tamanho aqui, ó, desse texto, ó. Vou deixar mais ou menos desse tamanho aqui, arrastar ele um pouquinho para cima aqui, né? E vou formatar agora esse meu texto, ó. Vamos colocar uma fonte maior aí. Deixa eu ver, 20, dá para aumentar, vamos colocar aqui um 24, beleza, 24 ficou legal, né? Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui e vou alinhar, ó, centralizado para ficar mais bonitinho e a fonte agora é branco, né? Então vou mudar a fonte, a cor da fonte aqui para branco e aqui eu vou colocar em negrito, ó. Oh, pera aí que não apareceu o colocar aqui agora. Então o símbolozinho direitinho do número, né? Então, N, número de vendas. Agora sim o nosso texto está bonitinho e pronto. Ó. Né? Feito isso, nós já temos então aqui o nosso primeiro totalizador. Né? Agora eu tenho que fazer um totalizador de vendas aqui com os valores. Né? Então, olha só, para mim não ter que ficar aqui vindo e inserindo, aqui dentro também funciona. Ctrl C, Ctrl V, inclusive copiar e colar componentes. Ó. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Vou clicar com o mouse aqui, ó, deixo clicado, deixo pressionado e arrasto, ó, mantendo pressionado. Aí o que a gente faz? A gente vai estar selecionando vários componentes numa vez só. Olha só, vou soltar, tá selecionado todos os componentes. Ó. Agora se eu vier com o mouse aqui, olha só, eu consigo arrastar todos eles numa vez só, né? Posso fazer isso ou também posso aqui, ó, vou clicar no meu retângulo, pressiono o Shift no teclado, mantenho pressionado e clico com o botão esquerdo. Ó. Vou clicando com o botão esquerdo. O que acontece? Eu vou selecionando os componentes conforme o Shift apertado. E aí eu também acabei de selecionar todos os componentes. Claro que se eu quero selecionar todos, o mais fácil é vir com o mouse e a gente faz a seleção. Agora olha só, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e a gente consegue ter outra informação de texto. Eu vou arrastar ele mais para o lado aqui, beleza. E agora eu posso trabalhar com o meu outro totalizador, que seria o total de vendas, né? Todos eles selecionados, olha só que legal, eu posso vir aqui, ó, e aumentar o tamanho dele. Ó. Vou colocar mais ou menos um tamanho desse aqui. Olha só, viu? E manteve a proporção e eu consegui alterar todos os componentes numa vez só, para mim não passar trabalho, né? Agora, conforme o nosso relatório aqui, ó, a gente tem total de vendas e tem o valor aqui. Esse valor aqui é o total de vendas, eu tenho o total do item, né? Então, beleza. Então, vamos vir aqui, ó, no nosso texto e vamos alterar o nome aqui para total de vendas. E agora a gente tem o nosso totalizador. Para mim não precisar ir lá e adicionar outro totalizador aqui, né? A gente já tem ele aqui, a gente só vai modificar os dados dele, ó. Então vou vir aqui em dados, né? Ele está usando a métrica de vendas. Eu quero o total, o valor em dinheiro. Então, se a gente vier na nossa planilha, o total de valor em dinheiro é desse total do item aqui, ó. Não é do produto, porque aqui eu só vou ter por produto, né?
o total do item é o valor do produto multiplicado pela quantidade dele. Então, para cada linha eu tenho esse total. Então, eu quero uma somatória desse total aqui, que daí eu vou ter o total de vendas realizada em valor de moeda. Então, é através do total do item. Ok, então voltando lá, ó. Então agora na métrica, em vez de eu usar o vendas, né, eu clico aqui e posso modificar. E eu quero agora o campo total do item. E aí ele já trouxe aqui para mim, ó. Só vou aumentar um pouquinho melhor o tamanho dele aqui para ficar mais bonitinho, ó. Então agora ele já está trazendo aqui o valor geral em moeda das vendas. Aqui eu tenho o número de vendas, ou seja, eu fiz 58 vendas. E aqui eu tenho o valor que gerou essas 58 vendas. No caso, R$ 200.870, neste caso aqui. Ok? Ó, então a gente já tem esses dois componentes já prontinhos aí, né? Vou com o mouse aqui, eu vou selecionar todos eles. E aqui eu só vou agora aproveitar e alinhar melhor aqui esses dois componentes. Ó. Já temos os dois, já está começando a ficar parecido aqui com o nosso relatório, olha só, né? Agora a gente vai fazer aqui, ó, a parte do gráfico, né? Do gráfico de pizza, de vendas de filiais, né? Então, vou vir aqui em inserir um gráfico, vou selecionar a opção aqui, ó, de pizza, né? Vou clicar aqui agora, colocar ele mais ou menos aqui nesse lado, a gente vai formatar ele melhor ainda, né? Temos o nosso gráfico aqui, olha só que legal, ele já trouxe aqui pra gente já com os das filiais, né? Então a dimensão ele já assumiu como filial e a métrica já com o número de vendas, né? Que é mais ou menos o que a gente está trazendo aqui, ó, vendas por filiais, que é o percentual em quantidade de vendas, né? Ó, tá trazendo aqui da mesma forma. Então ele já trouxe a métrica e a dimensão que eu queria usar. Agora eu só vou ajustar nesse gráfico aqui os componentes, né? Eu não vou adicionar de volta aqui, ó, o retângulo e tudo mais. Eu vou aproveitar o que eu já tenho. Então eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui no meu cabeçalho, né? Primeiro no retângulo aqui, né? Vou dar um Ctrl C só nesse retângulo aqui, ó. Dar um Ctrl V, ó. E daí eu vou arrastar ele para cá. Vou arrastar ele para cá. E vou definir mais ou menos o tamanho que eu quero para esse retângulo aqui, ó, que eu quero exibir a informação, ó. Arrastar para cá, arrastar aqui mais embaixo, né? Olha só. Porém, o meu gráfico ficou atrás, não tem problema, ó. Botão direito, ordenar, enviar para trás. E aí o nosso gráfico já está aqui na frente, ó, bonitinho. Já está o retângulo com as bordas arredondadas, como tem que ser. E agora eu vou copiar só esse retângulo de cabeçalho aqui, ó. Vou selecionar o retângulo, pressionar Shift, selecionar aqui o campo de texto junto, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou arrastar para cá, ó. Só que eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, né? Aumentar um pouquinho mais aqui. Aí, opa, sem querer pressionei e tirei, excluí. Vou arrastar de volta para cá e vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Opa, faltou arrastar o colchete, não tem problema. Vamos arrastar para cá o retângulo. Ó. Beleza, tenho ali, só que não é número de vendas, né? Para esse meu gráfico, né? Conforme o gráfico aqui é vendas filiais, ó. Então eu vou vir aqui no meu texto e vou alterar, né? Vendas filiais. Olha só. Né? Clicando fora, já tem melhoradinho, mais bonitinho o nosso gráfico aí. Posso clicar aqui, ó, e ajustar também, aumentar o tamanho, caso eu queira esticar um pouquinho mais aí o gráfico, né? Aí vocês ajustam aí de acordo com a necessidade, olha só. Né? Vou deixar mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Tá bom. Né? Agora, aqui, ó, o meu número de vendas e o total de vendas, estão vendo que os retângulos não estão igualzinho aqui na área do meu gráfico, né? Então, o que eu posso fazer? Ó, vou clicar aqui, selecionar esse retângulo, Shift, mantenho pressionado, clico aqui, eu seleciono esses dois retângulos. Ou, igual a gente aprendeu com o mouse, ó, vou clicar aqui fora e arrastar, mas eu vou arrastar para cima só dos retângulos cinzas, ó. Que daí a gente seleciona só o 2. Para cuidar para não selecionar aqui também os campos... Ah, mas dá para selecionar, é verdade. Ó.
nós queremos trazer os retângulos aqui para baixo. Então, vou selecionar aqui ó, os retângulos e os campos de texto. Só não vou selecionar os cabeçalhos aqui em cima. E aqui agora a gente pode arrastar ele para baixo. Daí ele arrasta proporcional e traz a informação ali para a gente. Olha só. Então já está agora definido os retângulos também do tamanho aí, do cinza, para ficar melhor alinhado aqui, né? Deixa eu ver o nosso relatório. Claro que ele não era tão grande assim, né? Era menorzinho, mas só para vocês aprenderem que dá para fazer isso, né? Eu vou diminuir porque ele ficou bem grandinho, ó. Vou selecionar aqui, ó, toda essa área, só não vou selecionar os cabeçalhos e vou diminuir um pouquinho o tamanho, olha só. E daí ele ajusta o gráfico lá proporcionalmente também, ó. Aí a gente consegue ajustar todos no mesmo tamanho. Agora sim, agora já está bem parecido com o que a gente criou lá no relatório de exemplo lá, né? Feito isso agora, vamos ver aqui no nosso relatório, essa parte aqui já está feita, agora eu tenho as vendas por mês aqui, né? Com um gráfico de barras. Então vamos voltar aqui, vou inserir agora aqui um novo gráfico, vou selecionar aqui como barras, ó. Clicar e selecionar ele aqui, vou deixar ele aqui do ladinho. Vou vir um pouquinho mais para baixo aqui, né? Essa planilha de vendas aqui, ó, a tabela de vendas eu vou arrastar, deixar ela por enquanto aqui no cantinho, né? Depois a gente mexe nela. Agora a gente vai mexer no gráfico de barras, ó. Vou trazer ele mais ou menos aqui por meio, porque ele vai ter que ter a moldura também aqui, vai ter que ter um cabeçalho para ele também, né? Conforme a gente fez para os outros, né? E já vou aumentar um pouco o tamanho dele aqui, ó. Vamos deixar ele ficar mais ou menos desse tamanho, mais ou menos alinhado aqui, né? A gente vai ter que ter a moldura do retângulo em cinza e vai ter que ter o títulozinho ali do retângulo também, né? Eu já vou fazer isso, ó. Vou clicar aqui, ó, aproveitar, clicar no retângulo cinza, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, vou arrastar ele para cá, já vamos definir um tamanho para esse cara aí, ó. Alinhar aqui, beleza, deixar ele um pouquinho maior aqui do que o do meu gráfico, aumentar o tamanho dele aqui, ó, para que ele assuma e fique na mesma largura dos outros lá, aumentar um pouquinho o tamanho aqui, pode ser aqui até depois que passa das filiais aí, né? Opa, o meu gráfico ficou atrás, beleza, botão direito em cima do retângulo, ordenar, trazer para frente, enviar para trás, aliás, né? Enviar para trás. Já está o meu gráfico de volta ali. Clicando fora, já está com as bordas arredondadas, né? Porque a gente copiou do outro. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou copiar o retângulo e o texto aqui para a gente colocar como cabeçalho aqui também, ó. Então vou clicar com o mouse aqui, ó, arrastar em cima só desses dois aqui, ó, do retângulo e do campo de texto, ó. Dá um Ctrl C, Ctrl V. Agora eu quero arrastar esse camaradinho aqui. Vamos lá, isso, agora sim. Trazer esse cara para cá, deixa eu arrastar ele aqui, bonitinho, alinhar ele direitinho aqui, e agora aqui, ó, com os dois selecionados, ó, eu arrasto eles até o final aqui, ó. Alinhar eles aqui. O meu texto aqui, né, eu vou clicar fora, ó, selecionar de volta o texto, né, ele está alinhado, centralizado, né? Eu vou arrastar o tamanho desse cara para cá, porém eu não quero agora esse texto alinhado centralizado, eu quero à esquerda para que ele fique aqui no canto, igual o do relatório de exemplo, né? Então daí eu alinho ele ali, ó. Beleza? Ó, já tenho o meu número de vendas, olha só. Já está aqui vendas no mês e o gráfico, bonitinho, já está ele ali, né? Agora o que a gente tem que fazer? Melhorar esse nosso gráfico aqui. Nós temos que melhorar ele, né? Então, selecionando ele, primeira coisa, o gráfico aqui, modelo, ó, tá usando com o total do item, que seria o total de venda em valores de moeda, né? E aqui ele está mostrando por mês, olha só. Então, a gente tem que alterar isso, né? No caso, ele está mostrando o número de vendas e está mostrando por filial. Então, como é que a gente faz para alterar? Ó? Clicando aqui no gráfico, a gente vai ter a aba dados. Aí aqui ele tem a dimensão filial, no caso que é o que ele está trabalhando aqui. Eu não quero filial, então vou clicar aqui e eu quero mês, né? Então eu vou selecionar o campo mês aqui.
Ó, ele já alterou para o mês. Porém, ele está em ordem decrescente, né? Do maior para o menor, né? Mas eu não quero essa ordem aqui, né? Eu quero uma ordem diferente. E também eu quero o total de itens, não quero vendas. Então eu vou voltar aqui, ó, mais embaixo. Aqui eu tenho a métrica. A métrica não é vendas que eu quero o total do item. Então eu vou clicar aqui e alterar, chamar aqui o total do item. Tá? Com isso ele já ordenou, agora já está trazendo o total do item, já é valor em moeda, olha só. Porém ele está em ordem decrescente ainda, né? Então, mais para baixo aqui a gente tem a opção de classificar, ó. Ele está classificando pelo total do item, pela métrica. Não, eu quero que ele classifique aqui, ó, por mês. E eu não quero por ordem decrescente, eu quero por ordem crescente, para ele ser do 1 ao 12, né? E agora tem mais uma coisinha aqui, ó. Estão vendo que ele está trazendo aqui, ó, do mês 1 só até o mês 10, né? E a gente tem o mês 11 e o mês 12 também, né? Então agora eu vou vir mexer em estilo aqui, ó. Vou vir aqui em estilo. Vou vir aqui embaixo. Embaixo não, desculpa. Aqui em cima, ó, no gráfico de barras, aqui a gente tem a quantidade de barras. Ele está por padrão 10, ó. Então eu vou vir aqui e vou aumentar para 12. Agora ele pegou do mês 1 até o mês 12, né? Como eu queria que ele pegasse. E aqui a gente tem a opção, ó, mostrar rótulos de dados. Então se eu marcar essa opção, agora ele vai colocar os valores aqui em cima para mim, olha só. Legal, né? Já trouxe os valores. Quando a barra às vezes é muito pequena, ó, ele automaticamente já ajusta o texto para exibir lá, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aumentar um pouquinho o tamanho desse gráfico aqui, né? Então, ó, eu vou selecionar aqui, selecionar o gráfico e o componente aqui embaixo de cinza, né? E vou aumentar um pouquinho aqui, ó, o tamanho. Daí ele fica melhor, fica exibindo mais bonitinho, olha só, tá? Igual o que a gente fez lá no relatório. Ah, professor, porém agora aqui tem a tabela está escondida aqui embaixo, né? E como que a gente vai trabalhar com ela? Beleza, ó. Aqui agora a gente vai mexer no layout do relatório. Então vou clicar aqui na parte em branca, que daí a gente está selecionando o tema e o layout do relatório. Nós vamos vir aqui em layout, ó. Aqui ele tem uma opção de mostrar sempre o cabeçalho, ou seja, o cabeçalho é esse cara aqui, ó. Na hora que eu estiver visualizando, né? Isso eu não tinha informado antes, mas é legal mostrar para vocês, ó. Aqui a gente tem visualizar, que é para ver como o nosso relatório está ficando, em vez de tempo de edição. Então, se vocês clicarem aqui, ele vai estar mostrando o relatório, ó, como ele iria ser visualizado por um outro usuário. Olha só que bonitinho que está ficando o nosso relatório, que é o relatório de vendas, os totais ali, número de vendas, né? É assim que a gente está visualizando, né? Então, podemos voltar para editar, clicando aqui e voltando para a parte de edição, né? E esse visibilidade do cabeçalho, mostrar sempre, é essa área aqui, ó, que eu posso ou não estar mostrando o cabeçalho. Então, se eu pegar aqui e selecionar, ó, ocultar automaticamente, né? Se eu for aqui em visualizar, né? Clicar aqui embaixo em alguma coisa, ó, sumiu o meu cabeçalho. A hora que eu passo o mouse aqui em cima, ó, ele volta a aparecer, tá? Então com isso eu consigo visualizar legal o meu relatório sem o cabeçalho, ó, tá? Então posso vir aqui em voltar em editar e é aqui onde você ajusta isso daí, né? Então eu vou deixar por enquanto mostrar sempre, tá? Mas vai depender da situação que você queira aí, dependendo do que você estiver montando. Aqui é o tipo da navegação, que ele vai vir da esquerda para a direita, né? Modo de exibição aqui se é para ajustar, se é para usar o tamanho real ou se é para ajustar a largura. Ajustar a largura é conforme o tamanho da tua janela, na hora de visualizar, o teu relatório vai se moldar aquela estrutura. Isso daqui é legal, é bacana usar, tá? Por enquanto a gente vai deixar assim. Aqui tem um importante que eu quero mostrar para vocês, ó, que é o tamanho da tela. Por padrão ele está trazendo um papel carta, né? No formato paisagem, ó. E aqui a gente tem a largura, que daí é a distância daqui até aqui, né? E tem a altura, que daí é a distância daqui até aqui, ó. Como a gente incluiu os componentes e a nossa tabela está aqui, a coitada, e mal está aparecendo, né?
o ideal é que a gente aumente a altura desse cara aí, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Clicando fora aqui de novo, porque eu tinha selecionado a tabela, voltamos ali no layout, e agora ali na altura, ó, aqui no tamanho da tela, na altura, a gente vai mudar isso daqui para 1200, ó, também. Tá? Agora o que aconteceu? Olha só, nosso relatório ficou mais alto. Agora a nossa tabela aqui, ó, se a gente arrastar ela para cá, vamos arrastar ela aqui para baixo, vamos configurar ela aqui, alinhar com outra, ó, vamos aumentar o tamanho dela aqui também, né? Agora a gente consegue formatar melhor ela e arrastar ela para que ela fique até aqui quase embaixo, olha só. Tá? Então agora a nossa tabela já começou a aparecer no nosso relatório também. Quero voltar lá naquela área de tamanho, ó, clico fora aqui na parte em branco ou na parte cinza aqui, ó. Estou selecionando agora o meu relatório em si, venho aqui em layout, daí eu tenho acesso às informações aqui para ajustar e alterar, tá bom? Tem as opções de configuração de grade, que é o tamanho, ó, são aqueles quadriculazinhos que tem embaixo, se você quiser deixar maior, colocar espaçamento, tudo você pode formatar, é aqui que você vai formatar, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes com isso daí agora, tá bom? Bom, o nosso relatório agora ele tá assim. O que a gente tem que fazer é formatar agora a nossa tabela, né? Essa tabela aqui que ela tem que ficar em azul, tem que adicionar os outros campos que a gente quer mostrar. A métrica tá usando vendas lá e tem que ser total do item aqui. Então vamos formatar agora essa nossa tabela para a gente finalizar aqui, ó. Vou selecionar a tabela agora, né? E na tabela a gente tem aqui a opção da dimensão, ó. Eu tenho filial, porém eu tenho o estado lá ainda, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, selecionar o estado e posso arrastar para cá. Ó. Tá? Então agora eu já tenho filial e tenho estado. Né? Ou eu posso arrastar para cá ou eu posso vir aqui em adicionar dimensão, que seria a mesma coisa. Ó. Eu tenho a categoria lá também, né? Então vou selecionar aqui a categoria. Né? Ó, conforme o nosso relatório, eu tenho estado, filial, categoria, quantidade e total do item. Né? E o estado ele vem antes do que filial. Então, se eu vier aqui ó, no meu campo de estado, clico e arrasto para cima, a gente está trocando a ordem aqui dos campos. Ó. Então, agora ele já está aqui o estado, filial e a categoria. Falta ainda a quantidade, então vou arrastar a quantidade para cá. Ó. Aí ele já trouxe a quantidade. Se eu precisasse mudar a ordem, mudaria aqui também. Né? E a nossa métrica aqui, ó, ele está como vendas, mas não, ele tem que ser com o total do item. Então, mais para baixo aqui a gente tem a métrica, agora aqui eu vou alterar. Eu quero, em vez de venda, né? Posso vir aqui e mudo para total do item. Ó, agora a métrica aqui que ele vai estar somando, ou seja, conforme os campos que tiver aqui, isso daqui vai ter o somatório conforme esses campos, né? Então eu trouxe aqui ó, o estado, vai trazer o Florianópolis, vai trazer a categoria para o estado, para Florianópolis, a categoria que foi vendida de notebook teve 5 quantidades, que geraram 21.500 o valor ali, né? Então a gente pode ajustar esses campos e essas métricas. E o legal da tabela é que ele sempre vai agrupar conforme as dimensões que você tem. Ele vai agrupar aqui e fazer a somatória ou a contagem da métrica de acordo com esses campos selecionados. Né? Aqui a gente tem uma opção de linhas por página, olha só. E aqui em linhas por página, né, a gente pode selecionar 10. O que são essas linhas por página? É a quantidade de linhas que eu tenho aqui, ó, né? Essas quantidades de registros que está aparecendo aqui. Ó. Então tem do 1 até o 10, olha só. E aqui ele tem o número de páginas, ou seja, na hora de visualizar ele vai criar uma navegação para mim acessar as outras páginas e cada página vai ter 10. Então se eu vier aqui em visualizar, olha só, a gente tem a nossa tabela, ó. Se vier aqui eu mudo o número da página. Ó. E aí ele cria essa navegação, vai mostrar 10 registros em cada página dessa aqui e mostrando a quantidade de registro, ó, do 1 ao 10, do 11 ao 20, do 21 ao 30 e do 31 ao 37. Tá? Então ele já cria automaticamente um padrão para a gente. Tá? E qual que é essa ordem? A ordem que ele está fazendo é o total do item aqui, ó, decrescente, ou seja, do estado, da filial e da categoria, o que teve mais de valor, né, foi o Florianópolis com um notebook com 21.500, tá? Vou voltar aqui em clicar e editar. E agora a gente vai formatar essa nossa tabela. Então vamos selecionar ela de volta, né?
Aqui, conforme selecionando a tabela, vocês podem ver que tem alguns riscos pontilhados. Isso daqui você consegue ajustar as colunas de vocês. Ó. Então, por exemplo, quantidade, eu vou trazer aqui para perto do total do item. Ó. Arrasto aqui, arrasto essa outra opção aqui. Eu tenho a quantidade aqui. Agora o estado, ó, eu quero colocar ele mais perto aqui da sequência. Ó. E colocar o filial aqui também. Ó. Vamos colocar aqui. E a categoria também trazer mais para perto aqui de filial. Ó. Olha só. Então daí você consegue ajustar a ordem e o tamanho de cada coluna dos teus campos aqui dentro, né? Agora nós vamos modificar o estilo disso, né? Então selecionando ainda a tabela, nós vamos vir aqui em estilo. E aqui no estilo, olha só. Aqui eu tenho o cabeçalho da tabela, que seria aqui, ó, estado, filial, categoria, quantidade, total do item. Então ele está mostrando o cabeçalho, isso a gente vai manter. A gente pode vir aqui na opção ajustar texto, ele vai se ajustar de acordo com os tamanhos, né? Mas a gente não quer. O que a gente quer é alterar a cor da fonte. Então nós vamos selecionar o azul lá. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho aqui, ó. Vamos deixar um tamanho 16 para ele dar um destaque melhor, diferenciado do restante dos registros, né? O tipo da fonte a gente vai deixar o Roboto. Aqui a gente tem as cores das tabelas, né? Então a gente pode vir aqui e mudar a cor de fundo e tudo mais. Isso aqui a gente não vai alterar por enquanto. Tá? Aqui tem a cor da borda e da célula. A gente não vai alterar, mas poderia alterar. Ou coisa. E aqui a gente tem a espessura, cores das linhas, cores a gente pode fazer um zebrado aqui também, cor das linhas pares, daí faz um zebrado e tudo mais. Tá? Isso a gente não vai fazer agora. Ok? Rótulos da tabela, que seriam os meus campos de linha aqui, ó. A gente vai selecionar, vou selecionar o azul ali também, ó. Já selecionou o azul. Em vez de tamanho 16 aqui, eu vou selecionar um tamanho 12 para ele ficar menorzinho, né? Opa, tô mexendo no cabeçalho sem querer aqui, ó. Deixa eu voltar aqui com a tamanho 16. E o que eu quero mexer é aqui nos rótulos da tabela, que já tá tamanho 12, beleza. Então eu tenho tamanho 16 para lá e tamanho 12 para cá. O título, a fonte ali também vai continuar Roboto, né? Tudo direitinho. Tem o corpo da tabela, ó, mostrar os números das linhas, que daí seriam esses valores aqui na frente, né? A gente vai deixar também. Posso ajustar o texto. Aqui a parte de paginação, ó, posso mudar aqui, ó, o estilo da paginação aqui. Eu vou deixar azul também, que fica bacana. Dados ausentes ele vai trazer como nulo, ó, mas o legal aqui é mudar. Daí nesse caso aqui, o legal é trazer sem dados, né? Que daí ele vai exibir uma informação aqui sem dados, em vez de trazer um zero, como era o do totalizador. E aqui a gente tem as dimensões, que seriam as colunas, ou seja, a coluna 1 é minha coluna estado, coluna 2 é a filial, coluna 3 é a categoria, assim por diante. E a gente pode organizar como a gente quer. Então, por exemplo, estado e quantidade a gente quer trazer centralizado. Então é a coluna 1, eu vou colocar centralizado. A coluna da quantidade é a coluna 4, vou trazer aqui centralizado, ó, centralizou. Que é conforme o nosso relatório modelo ali, ó, tá centralizada a quantidade e o estado, né? Então, a gente acabou de ajustar, né? Agora a nossa tabela aqui, ó, já está direitinho, conforme o nosso modelo lá. Se eu clicar aqui em visualizar, olha só, que bacana, né? Já está aqui o nosso relatório prontinho, ó. Legal, né? Bacana, olha só. E aí é o seguinte, deixa eu voltar aqui para editar. A gente tem uma opção aqui, ó, que é atualizar dados, né? Então, digamos aqui, ó, o número de vendas está assim. Se a gente vier aqui na nossa planilha, vou vir aqui, vou adicionar mais uma linha de venda aqui, ó. Vou copiar essa linha aqui, ó. Vamos dar um Ctrl C aqui. Vamos dar um Ctrl V. Ó, adicionei mais uma linha aqui, né? Igual a anterior, certo? E olha só, se a gente voltar aqui no nosso relatório, como eu já tinha acessado o relatório, ele está estático aqui, eu tenho essa opção aqui, ó, que é atualizar dados. Então, como ele já estava aberto, se eu vier nessa opção aqui, atualizar dados, ele vai atualizar os dados lá da planilha e olha só, já mudou. Agora eu tenho 59, número de vendas, e aumentou o valor ali, ó, foi para 205.670, né?
Então sempre essa opção você pode atualizar para ter os dados atualizados, né? Claro que, vindo aqui em visualizar, quando você vem visualizar o teu relatório, quando você abre a primeira vez, ó, que ele vai carregar, né, ele já vai trazer os dados atualizados aqui. Mas digamos que o teu relatório já estava carregado aqui, né? Deixa ele terminar aqui de carregar. Digamos que o nosso relatório já estava carregado aqui e às vezes eu queria ver se às vezes tinha alguma alteração, eu venho nessa opção aqui de atualizar dados, ó. Aí ele, conforme tiver na planilha, ele vai trazer aqui, ó. Se eu voltar aqui em planilhas, vamos excluir aqui essa linha, né? Vou excluir essa venda aqui, ó, salvou, terminou de salvar. Se eu ver, ó, a informação já estava carregada, né? Eu não preciso vir aqui e mandar atualizar e carregar tudo de novo. Eu simplesmente venho aqui e mando atualizar os dados, ó. Aí já voltou aqui para 58 vendas, 200.870, né? E é a quantidade, certo? Então esse botãozinho aqui serve para atualizar os dados, né? Aqui eu tenho a opção para fazer uma cópia desse relatório. Então digamos que eu quero alterar alguma informação nesse relatório, mas eu quero criar um outro modelo. Então eu posso vir aqui e fazer uma cópia dele, ele vai gerar o nome aqui como cópia e eu altero ele e mantenho o valor do meu relatório anterior. Então isso serve para fazer isso dali. E aqui eu tenho a opção para compartilhar, ó. Então eu posso vir aqui em compartilhar. Aí a mesma coisa, eu posso clicar aqui com quem que eu quero compartilhar. Por exemplo, quero compartilhar com o Marciel, a minha conta do Gmail pessoal. Ó. E aqui eu posso indicar o que o Marcial pode fazer. Ó. Se ele pode editar ou pode visualizar. Se eu quero que ele colabore comigo, eu seleciono essa ali. Mas, por exemplo, é um relatório que eu criei e eu quero mostrar para o meu chefe. Eu quero que ele tenha acesso. Mas eu não quero que ele mexa, porque muitas vezes ele vai mexer e vai estragar alguma coisa porque ele não sabe. Então você pode selecionar aqui para visualizar. Aí ele vai receber um link para esse relatório aí, né? E ele vai poder tá sempre visualizando esse relatório através dessa opção. Deixa eu mandar um enviar aqui, que daí ele já vai, a minha conta pessoal já vai estar recebendo, ó. Se eu vier agora aqui, vamos ver aqui na minha conta do e-mail aqui, deixa eu dar um atualizar aqui. Ó, já veio lá o relatório, olha só. Veio o relatório para mim abrir. Eu vou clicar aqui para abrir. Vou clicar aqui em Open. Ele já vai abrir o link ali do relatório, né? E ó, não tem como editar, tá vendo? Só tem como visualizar o relatório aqui, ó. Então eu só visualizo a informação. Porém a tabela lá, ela fica dinâmica, olha aqui, ó, para mim poder navegar entre as páginas aqui, ó, tranquilo, ó. Ele vai carregando os dados ali, ó, conforme eu estou pedindo, né? E eu tenho a informação aqui só como visual. Ficou bem legal o meu relatório, né? Ainda aqui em compartilhar, ó, tem uma setinha aqui, ó, que eu posso gerar um link para o relatório. Olha só que bacana. Se eu vier aqui em gerar um link, ele tem esse link padrão aqui, ó. Eu posso copiar e aqui eu posso alterar as configurações de compartilhamento, por exemplo, né? Gerenciar acesso, ó. Eu tenho o meu link, né? Posso montar aqui o que pode fazer, marcar aquelas opções igual a gente viu, né? Posso estar adicionando pessoas ali ou não. E eu tenho o meu link, inclusive. Que daí eu copiei o link, olha só. A hora que eu colo o link, deixa eu colar ali, ele já vai direto para o relatório, olha só. Então daí você consegue ter um link personalizado do relatório. Você pode guardar em algum sistema. Por exemplo, tu tem um sistema na tua empresa. Aí você coloca lá no menu um link para acesso ao relatório. Que muitas vezes é o teu chefe que vai usar. Às vezes tem o pessoal da TI, e às vezes você tem um aplicativo que é da empresa, você pode colocar nesse aplicativo um link que vai acessar esse relatório, né? Ou simplesmente vai ter a área do Data Studio, sempre que precisar usar e acessar esse relatório, você faz. Outra coisa também, deixa eu voltar aqui para a parte da edição. Uma outra coisa que você pode fazer também, que às vezes até é o mais comum, ó, vir aqui e fazer um download do relatório, né? Você pode vir aqui para fazer o download e você pode perguntar, ó, ele vai fazer um download em PDF, você tem algumas opções aqui, ó, adicionar um link para voltar ao relatório, você pode marcar, ele vai adicionar também, proteger o relatório com senha, enfim. Você faz o download aqui, ele vai gerar um PDF, vai pedir para você salvar em algum lugar, né? Deixa ele mostrar aqui.
Ó, vou salvar lá dentro da nossa pasta ADM e olha só, ADM7, relatório de vendas Marcial. Vou salvar com esse nome mesmo, mas poderia alterar. Cliquei em salvar, ó, ele já gerou o relatório ali. Posso vir lá na pasta, ó, o ADM7, vou mandar abrir aqui e ele abre o arquivo em PDF, olha só, do relatório pronto, que é o que a gente montou aí nesta aula. Ó. Bacana? Beleza, né? Vamos voltar aqui, deixa eu fechar esse cara aqui. Tá? E com isso, a gente termina esta aula aqui em vídeo, né? Nas próximas aulas, a gente vai ver mais recursos avançados do Data Studio, né? Vamos trabalhar melhor com alguns outros tipos de gráficos, vamos trabalhar com filtros também, usar com controles para selecionar determinados campos dentro do nosso relatório, por exemplo. A gente pode trazer um relatório padrão, mas com um campo que eu posso selecionar a filial que eu quero visualizar os dados, e daí o relatório automaticamente vai filtrar todos os totais e gráficos conforme aquela filial. A gente vai trabalhar com data, com períodos e tudo mais, tá bom? Então neste vídeo a gente vai ficando por aqui e um abraço para vocês.